Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, sem perca de tempo, vamos nesse momento nos colocarmos de pé, vamos orarmos para que Deus venha falar ao nosso coração essa noite. Quero que você levante um clamor, que você peça ao Senhor que comunique com você nessa noite a vontade dEle. Senhor da glória, nós queremos te louvar, Pai, por esse momento em que o Senhor nos permite estarmos na tua casa com toda a saúde, com todo o vigor, Deus, para ouvirmos a tua voz. Meu Deus, nós nos colocamos, meu Pai, na dependência do Senhor e clamamos a ti, Senhor. Espírito Santo, fale ao nosso coração, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos ouvir a tua voz. Nada mais, meu Pai, nos importa senão a tua voz. Meu Deus, que os nossos ouvidos espirituais venham ser abertos nessa noite, e que a tua palavra possa adentrar o mais íntimo do nosso coração, e que teu Espírito possa nos levar, meu Pai, a praticar tudo quanto o Senhor colocar para nós diante da sua palavra. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus, amém. Pode louvar o Senhor com as suas palmas, pode se assentar. Queridos, gostaria que você... As crianças, vamos orar para as crianças. Cadê as crianças? Vamos orar para que elas possam se dirigir ali para as salinhas e ali cultuarem a Deus ali, receberem a instrução do Senhor para as suas vidas. Crianças, amém? Tem mais alguma criança aí fora? Não? Vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar essas crianças. Senhor Deus, nós queremos clamar a ti, Deus, e pedir a tua bênção sobre a vida de cada uma dessas crianças. Deus, que nesse momento estarão indo ali para as salinhas, e que ali o Senhor venha ministrar o coração delas, que ali o Senhor venha lançar a tua semente no coração delas, e que essa semente que for lançada, Pai, possa produzir muitos frutos dessas vidinhas, que possam, meu Pai, Senhor, se tornarem frutos, homens, mulheres de Deus que irão, meu Pai, Senhor, fazer a diferença nessa terra. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem ir lá para as salinhas. Abra, queridos, a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 6. Deus tem algo a comunicar conosco nessa noite. Gálatas, no capítulo de número 6, mais precisamente no versículo de número 7. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Diz a palavra do nosso Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos repetir esse finalzinho? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Queridos, quantos aqui nessa noite têm sonhos, têm projetos, têm objetivos, tanto para a sua vida familiar, quanto para a sua vida profissional, quanto para a sua vida acadêmica? Eu creio que todos aqui são motivados por objetivos, tem projetos, tem objetivos. Temos e devemos tanto para a sua vida familiar, pessoas que sonham, para a sua vida profissional, que têm objetivos, que têm esperança, quanto para a sua vida aonde acadêmica deseja chegar. Hoje você está em um patamar, hoje você está
em um momento da sua vida que você já alcançou. Mas eu creio que você quer chegar mais longe. Amém? Eu creio que você deseja melhorar em algum aspecto, alguma área da sua vida. Eu creio que você quer chegar mais longe. Sim ou não? Todos nós queremos. Nós temos que desejar ir além. Mas quando nós olhamos para essa situação, um caminho a ser percorrido, um objetivo a ser alcançado, algo que nós desejamos conquistar, nós devemos nos conscientizar de algo primordial que Deus deixou na sua palavra. Muitas pessoas têm objetivos, muitas pessoas querem chegar a algum lugar, mas a maioria não sabe como. Às vezes até tentam por caminhos, às vezes duvidosos, mas não chegam no seu objetivo. Por que será? Por que muitos sonham, mas não conseguem chegar aonde projetaram, aonde estabeleceram como meta? Exatamente, querido, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Deus colocou princípios, Deus colocou leis, tanto naturais quanto espirituais, para que nós andássemos e nos guiássemos por elas. E eu quero, diante desse versículo que nós lemos aqui nessa noite, Gálatas capítulo 6, versículo 7, aonde que diz que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu gostaria de comunicar com você nessa noite uma dessas leis que Deus estabeleceu, a qual nós chamamos de lei da semeadura. Diga comigo, lei da semeadura. Nós temos os dois lados. Quando nós plantamos, nós colhemos. Se plantarmos algo ruim, vamos colher algo ruim. Eu quero focar nesse primeiro momento com você em algo bom, em algo que você deseja alcançar para a sua vida, para o seu casamento, para o seu estudo. Quando nós traçamos uma meta, um objetivo, nós temos que passar, para alcançá-lo, nós temos que passar pelo caminho da semeadura. Ninguém consegue conquistar os seus objetivos, ninguém consegue realizar algo, senão através da semeadura. E nós só vamos semear se nós tivermos um sonho, se tivermos uma visão, ok? Ninguém vai semear se não ter uma visão de onde quer chegar. Ninguém vai semear se antes não tiver muito bem esclarecido o tipo de colheita que ele deseja ceifar. Toda semente, ela tem um objetivo. Toda semente, ela tem o objetivo de gerar uma colheita. Sempre. O propósito de uma semente é gerar uma colheita. E só semeia quem tem sonhos. E nós conhecemos 3 tipos de pessoas: aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que ficam olhando as coisas acontecerem, e aquelas que simplesmente não sabem nem o que está acontecendo. Tem pessoas que não sabem o porquê estão dentro das igrejas. Tem pessoas que entram e saem dentro de uma igreja sem saber o porquê, sem saber aonde quer chegar, sem saber o porquê está ali. Por que você está aqui? Eu vi a porta aberta, sentei, resolvi ouvir o que estão dizendo. Simplesmente estou aqui.
muitos se achegam, se ajuntam e fazem realmente a diferença. Procuram entender qual é o papel dele no reino e olha, peraí, o que Jesus me chamou para fazer? Se aqui é a casa de Deus, se eu me torno um filho de Deus, Deus deve ter algo para mim fazer. O que Deus me chamou para fazer? Eu quero saber e eu vou fazer acontecer. Eu preciso honrar o nome do Senhor Jesus. E essas pessoas pegam, fazem. Agora tem aquelas que simplesmente ficam olhando as necessidades, a porta, pessoas trabalhando, fazendo, e ela somente observando. A visão, querido, ela nada mais é do que uma fotografia do seu futuro preferível. A visão é você ter claro em sua mente aonde você quer chegar. Se você quer fazer uma viagem, querido, se você tem o sonho de fazer uma viagem, você precisa imaginar o local aonde você deseja ir. Você precisa imaginar, exatamente, ter muito bem estabelecido. Eu quero ficar num hotel que tenha isso, que tenha aquilo. Eu quero passear em um lugar que tenha isso, que tenha aquilo. Eu quero ir de avião. Eu quero isso, eu quero aquilo. Os jovens, por exemplo, que têm o desejo de conquistar uma família, eles precisam sonhar. Eles precisam ter na sua mente a família que eles esperam para si. Olha, eu quero uma família unida. Ele precisa visualizar, querido. Sabe por quê? Porque muitas vezes a realidade atual, ela confronta com aquilo que nós sonhamos. Muitos jovens da questão familiar não têm um exemplo em casa, não têm um modelo familiar que lhe inspire até mesmo o desejo de ter uma família. Por isso nós precisamos, querido, sonhar. Nós precisamos, querido, como se estivéssemos olhando uma fotografia em nossa mente daquele modelo a qual nós desejamos conquistar. Nós precisamos estabelecer, querido, uma rota para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Porque quando você tem uma visão de onde você quer chegar, não basta apenas essa visão para que você chegue ao seu objetivo. Você precisa estabelecer uma rota. Você precisa traçar uma rota para você saber o que é necessário para você chegar lá. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o Titanic, aquele navio que afundou há tempos atrás. E ali, na época em que ele estava navegando, o capitão traçou uma rota. Mas no momento em que ele traçou a rota do lugar aonde ele estava, ao lugar aonde ele gostaria de chegar com aquele navio, se ele fosse em linha reta, havia muitos obstáculos, icebergs. E ele então, naquela época do ano, ele traçou uma rota de maneira a desviar desse iceberg, desses icebergs. E ele seguiu a sua viagem. Porém, num determinado momento, alguns navios pelo rádio comunicou que mesmo naquela rota havia iceberg. E o capitão, aquele que estava no comando, ele deu a ordem: não, vamos navegar a todo vapor, a toda velocidade. E de repente um outro navio comunica que tinha um iceberg. E aquela pessoa responsável pela comunicação não deu muita importância, parece que disse até umas palavras meio grosseiras para o outro que estava avisando do perigo. E eles continuaram até que se depararam com um iceberg. Só que aquele obstáculo que estava diante do seu objetivo não dava tempo dele desviar a sua rota devido à velocidade ordenada pelo comandante. Se estivessem numa velocidade menor, eles conseguiriam mudar e se desviar daquele iceberg.
Na nossa vida não é diferente. Quando nós falamos de objetivos, quando nós falamos de onde nós queremos chegar, nós não podemos desconsiderar os obstáculos. Nada é fácil. Ninguém chega em lugar nenhum sem encontrar obstáculos pelo caminho, querido. Os obstáculos fazem parte da nossa vida. Os obstáculos fazem parte da nossa educação cristã. O próprio Deus permite obstáculos na nossa caminhada para nos trazer maturidade, para nos trazer um alicerce, querido, firme na presença dEle. Por isso, quando nós falamos de objetivos, de onde queremos chegar, nós temos que levar em consideração, querido, os obstáculos. Um escritor, querido, da época do Império Romano, no ano 65 depois de Cristo, chamado Sêneca, ele disse o seguinte: quando o capitão não sabe onde queremos chegar, para que porto se dirige, nós temos que levar em consideração, todos os ventos lhe são contrários. Um escritor, querido, da época do Império Romano, no ano 65, de quem não sabe para onde quer ir. Se você não sabe para onde ir, querido, não tem vento que vai soprar a seu favor, porque você não sabe aonde você quer chegar. Às vezes pode ter sim um vento favorável se você tivesse um objetivo, mas você não tem. Você vai vivendo a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O sujeito vai vivendo um dia ali, empurrando com a barriga, sem expectativa, sem esperança. Às vezes, querido, isso é causa, é fruto de decepções ao longo da sua caminhada, seja na área familiar, seja na área profissional, seja até mesmo na área espiritual. Decepções acontecem, frustrações acontecem, e às vezes a pessoa, ela se desliga e começa a ser guiada pelo vento. Aonde o vento levar, ela vai. Só que a gente sabe, querido, que tanto podemos ir para um lugar bom, confortável, como podemos ir para um lugar que vai nos trazer dano. Se o vento sopra um barco para uma ilha, uma praia, e ali ele conseguir chegar, joia. Mas se o vento sopra e as ondas levam, empurram ele contra as rochas, é um desastre, vai trazer morte. Então nós precisamos, querido, saber para onde nós gostaríamos de ir. Quando nós semeamos, querido, nós temos que sonhar com a colheita. Diga para o seu irmão: quando nós semeamos, nós temos que sonhar com a colheita. Esse poder, querido, dessa visão, desse sonho, nos leva exatamente a enxergarmos pela fé aonde nós vamos chegar. Nos leva a enxergar pela fé o futuro. Nos leva a enxergar pela fé, querido, os planos de Deus para a nossa vida. É preciso sonhar. Nós precisamos ter visão de onde nós queremos chegar, querido. Quando nós falamos de visão, existe no mínimo 4 verdades sobre essa visão. Primeiro, diga para o seu irmão assim: o que você vê é o que você será. Diga de novo para ele: o que você vê é o que você será. O que você está vendo? Como você está vendo o seu futuro? Como você está vendo o seu objetivo? Será que para você chegar aonde você está se vendo, você precisa mudar algo? Refazer sua rota? Será que se você continuar no mesmo ritmo, no mesmo curso que você está conduzindo, a sua vida, o seu casamento, será que você vai chegar aonde você deseja? No casamento é muito comum. As pessoas sonham com um casamento abençoado, feliz. Às vezes estão passando por tribulações, mas sonham com um casamento feliz. Mas elas só têm a imagem do casamento feliz. Elas não querem mudar a sua rota.
Elas não querem, querido, mudar os seus passos, as suas atitudes, para que elas venham alcançar o seu objetivo. Para você chegar lá, é preciso refazer seus planos, é preciso refazer a rota, porque muitas vezes nós queremos chegar a algum lugar da nossa maneira, dentro daquilo que a gente acha que está certo, dentro daquilo que a gente acha que é o caminho correto, mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Quem sabe o caminho que nos vai trazer a felicidade, que nos vai trazer a alegria, querido, é o Senhor, é a sua palavra. Por isso que temos que nos deixar ser confrontados pela palavra, para que nós venhamos perceber aonde estamos andando, que caminho estamos seguindo, se precisamos mudar a nossa rota, se precisamos aferir a nossa bússola ou não, porque assim nós iremos conseguir chegar lá. Outra coisa, outra verdade sobre a visão, querido, o que você vê é o que você pode realizar. Diga para o seu irmão: o que você vê é o que você pode realizar. Isso que você sonha, querido, é possível. Ainda que a sua situação hoje não lhe permita, pelos olhos naturais, visualizar esse cenário que você tanto almeja, mas pela fé, pela palavra de Deus, querido, você tem esperança, porque a palavra diz que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Muitas pessoas estão hoje vivendo um casamento destruído, mas sem esperança. E quando elas olham, imaginam, sonham com um casamento restaurado, ao mesmo tempo elas sufocam essa ideia, porque o momento que elas vivem são momentos de tribulação, são momentos de aflição, querido. Isso faz com que elas enterrem esse sonho, enterrem essa visão. Mas para Deus não há impossíveis. Quando nós temos uma visão, quando nós sonhamos com algo, querido, nós podemos chegar lá. Você pode chegar lá. Diga para o seu irmão: você pode chegar lá. A sua visão, querido, ela capacitará você a realizar o impossível. É a sua visão que vai te conduzir. É a sua visão que vai te levar lá. Outra verdade sobre a visão, querida, é que a sua visão, ela vai inspirar outras pessoas, porque as pessoas estão ao seu lado, às vezes da sua situação atual, as pessoas olham e falam: peraí, como essa pessoa ousa sonhar? Olha a vida dela hoje, olha só, olhando assim, não tem jeito, é caso perdido. E você está lá sonhando, você está lá compartilhando os seus sonhos, você está lá idealizando, querido, uma família abençoada. Você está lá, querido, projetando. E as pessoas ao nosso redor, querido, não conseguem ficar sem ao menos dar aquela pulga atrás da orelha. E ela: poxa vida, o que essa pessoa tem? O que essa pessoa tem, que a situação dela está toda adversa e ela ainda ousa sonhar, ela ainda quer chegar lá? Será que ela não viu que não tem jeito? Não, ela viu que tem jeito. Em algum lugar ela descobriu que tem jeito. E é na palavra de Deus, querido, que nós descobrimos que há solução. É na palavra de Deus que nós descobrimos que há jeito para todas as coisas. Nós não podemos deixar que a tribulação, nós não podemos deixar que as frustrações sufoquem os nossos sonhos, querido. Isso não pode nos impedir de ter uma visão. Não pode. Nós temos que caminhar, querido, pela visão. Outra coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você sobre a lei da semeadura, é que vamos colher aquilo que plantarmos.
No natural, alguém planta laranja e colhe abacaxi? Alguém planta chuchu e colhe abobrinha? Eu ainda não vi. O natural, a própria lei natural, Deus já colocou ela para nos revelar algo. E a palavra assim nos diz em Jó 4:8, diz assim: conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo, colhem o mesmo. Provérbios 22:8, na parte A, diz: o que semeia injustiça cegará males. Não tem como nós plantarmos uma semente e colhermos algo diferente da natureza daquela semente. É o que eu disse aqui. Existem pessoas sonhando com um vestibular, em se formar, fazer uma faculdade, mas ela precisa plantar. Como que ela vai plantar? Qual semente que ela vai plantar? A semente do estudo. Se ela não estudar, se ela não se esforçar, ela vai conseguir ser aprovada em alguma faculdade? Não vai. Se a pessoa quer ser um bom profissional, almeja um cargo em uma empresa de destaque, valorizado, ele tem como conseguir isso, se não através do estudo, se não através da iniciativa, se não através do esforço. Não tem outro caminho. Então nós iremos colher somente aquilo que nós plantarmos. Não adianta eu desejar ter um casamento restaurado. Não adianta eu querer ter um lar feliz, se as minhas atitudes dentro do meu lar são contrárias à natureza dessa semente que vai gerar uma família, um lar abençoado. As coisas não acontecem por acaso, querido. As coisas não acontecem como mágica, como conto de fadas, varinha de condão, né? Batia lá 3 desejos. Não. As coisas não caminham por esse lado. Nós temos que ter objetivos, uma visão. Mas nós temos que entender que nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Então, se eu quero colher algo, eu tenho que selecionar a espécie da semente que eu estou plantando. Se eu quero um casamento feliz, eu preciso ter sementes, como atitudes de gentileza para com os meus filhos, para com a minha esposa. Eu preciso ter a semente da comunicação. Eu preciso, querido, ter a semente do amor. Eu preciso criar um ambiente no meu lar, para que isso venha me gerar uma colheita de alegria, de paz, de harmonia dentro do meu lar. Tem pessoas querendo ter o casamento restaurado, mas não querem se esforçar, não querem mudar de atitude. Pastor, eu estou passando por isso, isso e isso, me ajuda. Tá, minha filha, vem cá. O negócio é esse, você está quebrando o princípio. Você está andando na contramão desse princípio. Muda a rota, caminha nesse lado, faz isso. A pessoa faz. Poucos fazem. A maioria faz tudo ao contrário. Aí dá uma semana, pastor, não estou aguentando mais. Tá, vem cá, você fez o que eu te orientei? Não. Tem razão de você estar assim. Ela está colhendo o que está plantando. Nós temos a oportunidade de definirmos a nossa colheita, porque nós só vamos colher aquilo que nós vamos plantar. Você que vai selecionar, querido. É você que precisa ter a visão da semente que você precisa plantar, seja na sua família, no seu trabalho, no seu estudo, que vai te gerar aquilo que você tanto almeja. Não existe mágica.
São princípios. Quem planta joio e ervas daninhas, espinhos, são coisas fáceis de brotar, né? Você joga ali rapidinho, o negócio alastra. Não precisa de preparar o solo, não precisa nada, é só jogar ali. Mas esses tipos de sementes vai trazer só intriga, decepção, desunião. Tudo é uma questão de semeadura. Mas se você semear amor, lealdade, fidelidade, você vai colher uma vida vitoriosa. Você vai ter, querido, um lar abençoado. Você vai ter uma vida cristã, querido, abençoada. Você vai ter uma vida profissional abençoada. Mas tudo depende daquilo que você está plantando. É você que define. É imprescindível, querido, plantar. É imprescindível, de suma importância você estar plantando. Na nossa vida nós não deixamos de plantar, querido. A todo momento nós estamos plantando. Plantando na vida de pessoas. Porque nós somos seres que estamos a todo momento lidando com pessoas. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na família. A todo tempo nós estamos tendo contato com pessoas. E o solo que nós estamos semeando é o coração dessas pessoas. Então, querido, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, vai interferir, vai gerar como uma semente na vida dessa pessoa. Eu tanto posso produzir uma bênção na vida da pessoa, uma esperança, uma motivação na vida da pessoa, como eu posso matá-la. Matar tanto a esperança e até mesmo a fé dessa pessoa. Nós precisamos, queridos, semear. Às vezes alguém ainda pensa assim, se o negócio é plantar, então, vou ficar sem plantar, que aí eu não corro risco de colher nada. Mas na vida, querido, até você sem fazer nada, você já está plantando. A sua omissão, a sua negligência é uma semente. E é uma semente que vai gerar uma colheita indesejável para você. Não tem como. Nós precisamos plantar. Estamos plantando a todo momento. Por isso você precisa dar a devida atenção para aquilo que você está plantando na vida dos outros. Aquilo que você está plantando na sua família. Aquilo que você está plantando no seu trabalho. Você que tem que ter essa atenção. Você que tem que selecionar essa semente que você está lançando. Outro detalhe, querido, é que nós vamos colher no tempo certo. Mas nós precisamos também plantar no tempo certo. Você pode cavar um buraco em qualquer solo, em qualquer momento, em qualquer época do ano. Você pode cavar um buraco e lançar uma semente, plantar lá um pé de laranja, seja lá o que for. Mas existe uma época certa para que você venha julgar essa semente, fazer esse plantio e ter a certeza de que essa planta nascerá saudável e irá produzir muitos frutos. Existe esse cuidado. Quando nós falamos de colheita, querido, existem dois fatores primordiais para o sucesso da sua colheita: o solo e as condições climáticas. O solo é o nosso coração. Às vezes nós, seja no relacionamento de amizade, ou seja até mesmo em um casamento, quantos casais hoje nós nos deparamos frustrados, magoados, feridos por atitudes, por sementes que foram lançadas durante a convivência do casal. Chega um ponto em que o coração endurece. A pessoa não tem mais esperança. A pessoa não consegue mais visualizar, não consegue mais sonhar.
com um casamento abençoado. O coração dela está duro. Para que eu venha sonhar uma colheita na vida dessa pessoa, um casamento restaurado, feliz, sabendo que o coração dela está endurecido, querido, eu preciso preparar esse solo. Nenhum lavrador joga semente sem antes preparar o solo. Eu preciso orar a Deus, para que Deus venha tomar o coração dessa pessoa que às vezes eu mesmo feri, eu mesmo maltratei. Eu preciso orar a Deus para que o coração dela venha a ser quebrantado, para que o coração dela venha a ficar propício a receber uma outra semente, um outro tipo de semente que eu idealizei lançar, para ter uma colheita diferente dessa que às vezes estão tendo no momento. Porque não adianta. Tem pessoas, casais, que às vezes um dos cônjuges segue o caminho da traição. A esposa ou o esposo descobre. A dor é intensa. E de repente o coração se fecha. Na maioria dos casos, quando o cônjuge se conscientiza da lenha que ele fez, do erro que ele cometeu, ele automaticamente tem o objetivo de restaurar aquele desastre que ele causou. E só tem um jeito: mudando as atitudes, mudando a semeadura. Só que não tem como o solo do coração dessa pessoa que foi traída, num primeiro momento, no momento seguinte, está propício para receber essa semente. Ele vai jogar a semente lá. Às vezes ela vai bater e vai ficar em cima da terra, né, do coração, não vai entrar. Às vezes vai morrer ali em cima da terra, não vai gerar fruto, não vai gerar nada, porque o coração está fechado. Como fazer numa situação dessa? Como agir numa situação dessa? Somente a oração, querido. Somente a oração, porque quando nós oramos e Deus vê que realmente o nosso coração está arrependido dessa atitude que tomamos, desse mal que causamos a outra pessoa, Deus então começa a mover o coração dela. Deus começa a quebrantar o coração dessa pessoa, para que quando você começar a ter atitudes contrárias a que você teve, atitudes que inspirem novamente confiança, que visam restaurar a confiança, essa semente acha um lugar, e ainda que aos poucos, querido, essa semente comece a germinar no coração dessa pessoa, para que uma colheita de confiança venha novamente ser algo real em um casamento. O fator climático também é outra coisa interessante. Às vezes o clima que gerou toda uma situação não é propício para você lançar uma semente. Às vezes o clima, naquele momento, você tem que lançar a semente, deve lançar. Mas se no clima não estiver favorável, essa árvore, essa colheita, pode não ser tão agradável, pode não ser aquilo que você tanto esperava. Mas quando nós preparamos o solo, quando nós esperamos a época certa, as coisas tendem a começar a clarear em nossas vidas, querido. Porque o que norteia as nossas vidas é o fator da semeadura. Crendo vocês ou não, Deus deixou leis bem claras para nós. Existe uma lei natural, que é a lei da gravidade. Quem aqui não conhece ela? Todos nós conhecemos. Eu posso dizer aqui, eu não creio na lei da gravidade. E se eu subir nesse púlpito e me atirar de cabeça no chão,
eu vou sofrer um dano. Quem sabe uns pontos, um traumatismo craniano. Eu crendo ou não, ela existe. A lei da semeadura, uma lei espiritual, também existe, crendo nós ou não. Vamos colher aquilo que plantamos. Há tempo, querido, para tudo debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus e da terra. E a semeadura é um dos processos naturais criados por Deus para a geração de vida. Uma semente é vida. Só que toda semente tem um tempo de germinação. Ninguém planta uma semente hoje e amanhã vai lá esperando colher algo. Não existe isso. Cada semente tem o seu tempo determinado, não só para crescer, para brotar, mas principalmente para frutificar. E às vezes nós não entendemos isso em nossos casamentos. Nós traçamos um objetivo hoje, sem levar em consideração o estrago que já está estabelecido. Mudamos a nossa semeadura. Opa, peraí. E logo em seguida nós queremos ver resultado. O sujeito, como eu citei um exemplo aqui, às vezes o sujeito trai a esposa, se arrepende, começa a lançar uma semente que vai gerar confiança novamente. Mas você acha que no próximo final de semana ela vai estar confiando piamente nele? Não vai. Por quê? Porque toda semente, ela tem o fator tempo. E isso, querido, em se tratando de nossas vidas, de situações cotidianas nossas, às vezes vai exigir um pouco mais de dedicação, de disposição, de perseverança, de paciência, porque tudo leva um tempo. A semeadura é um processo, e todo processo leva um tempo. O grande problema que nós enfrentamos hoje é essa cultura da micro-ondas, do celular, do café solúvel, tudo rápido, né? Antigamente era o fogãozinho de lenha lá, demorava para cozinhar o feijão. Hoje em dia você põe lá no micro-ondas, lá rapidinho o negócio está fervendo. Celular, antigamente você ligava para a casa do sujeito, ele não estava, né? Você tinha que esperar, ou ele retornar a ligação, ou coincidir de você ligar e ele está lá. Hoje você pega, Túlio, ou então o negócio que não é possível, eu estou ligando para o Túlio aqui, ele não atende o telefone, tem que ser agora, né? O sujeito da correria não quer pôr uma aguinha de café no fogo, esperar ferver, passar o café, quer lá botar água no micro-ondas, pegar o café solúvel, misturar, tomar e sair comendo. Essa cultura do imediatismo, querido, tem minado em nossas vidas essa consciência de que tudo precisa de um tempo para que venha acontecer. Nada que nós plantamos, nós colhemos no dia seguinte. Às vezes, alguma colheita demora um pouco mais, às vezes outras um pouco mais rápido. Tudo vai depender do estado do solo, da época, né? Eclesiastes, do capítulo 11:4, querido, tem um texto muito interessante. Diz assim: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes
qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É interessante porque o texto diz: assim como não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não sabemos o trabalhar de Deus, querido. Nós oramos, pedimos ao Senhor, mudamos de atitude, traçamos uma rota, mas Deus vai nos abençoar, mas no tempo dele. O nosso tempo é o Cronos, o de Deus é o Kairos, queridos, não são a mesma coisa. Nós achamos que tudo tem que ser para ontem, nós queremos para ontem, não queremos esperar, mas Deus sabe o momento certo de nos abençoar. Traçamos uma rota, porque se nós recebemos, mas Deus vai nos abençoar, estruturados e preparados para recebê-la, não são a mesma coisa. Perder. Nós achamos que tudo tem que ser para ontem, nós queremos para ontem. Se Deus, não queremos esperar, mas Deus sabe o momento certo de nos. Em 6 meses, você se tornar um grande empresário, riquíssimo, ganhando aí milhões por ano. Será que você tem estrutura para administrar isso? Será que você tem estrutura? Não são a mesma coisa, abrir mão da sua família. Nós achamos que tudo, não queremos esperar. Muitos não têm, querido. Muitos pedem, mas não têm. Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura. Por isso nós devemos sim lançar a semente, conforme nós lemos, de manhã, à tarde, sem nos preocuparmos qual vai germinar, se uma ou a outra, ou se as duas. Tem o tempo certo da semeadura, mas em se tratando de vidas, não. Nós temos que, o coração está fechado, o clima está frio, vamos continuar semeando, incansavelmente, porque quando o tempo ficar propício, o solo ficar propício e essa semente cair, querido, a colheita vai ser abundante na nossa vida. Mas se nós ficarmos, conforme diz aqui, olhando para o vento, essa mulher está meio ranzinza hoje, eu não vou ter nenhuma atitude carinhosa com ela não vou ter nenhuma atitude amorosa com ela não, vou tratar, não vou dar confiança não, tá a mesma coisa, não é assim? Só que a Bíblia diz que aquele que fica olhando o vento, não semeia, e quem semeia, não colhe. Nós temos que, independente da circunstância, cumprir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Aquilo que nós devemos ao outro, nós temos que pagar. A Bíblia diz isso, que o marido deve pagar a esposa a devida benevolência, e a esposa ao marido. Nós temos uma dívida um com o outro, então nós temos que arcar com o nosso compromisso, querido. Não devemos reter aquilo que é direito do outro. O outro merece o seu respeito, merece a sua gentileza, merece o seu carinho, merece o seu cuidado, merece a sua atenção. Isso não pode ser retido simplesmente porque o comportamento dele não está te agradando, simplesmente porque a atitude do outro não está correspondendo com aquilo que você espera e deseja colher, pelo fato de você às vezes não querer aguardar o tempo da colheita na sua vida. E nós vamos colher, querido, exatamente aonde nós plantarmos. Ninguém planta uma semente no quintal e colhe no quintal do vizinho. Acontece isso? Não tem jeito. Existem alguns espaços vitais da nossa vida. Nossa família, nossa igreja, nosso trabalho, nossa escola, nossa cidade, nossos bairros. E é nesses lugares, querido, que nós temos que plantar.
porque é exatamente nesses lugares que nós vamos colher. Temos que plantar, querido, no espaço em que nós estamos vivendo, para que a colheita venha sobre a nossa vida. Os grandes traumas, querido, têm raízes na família. Quantas mulheres, meninas, sufocam o sonho do casamento, porque não tem um modelo de família na sua casa. Às vezes não tem uma referência, não tem uma atitude, não vê uma atitude amorosa do pai para com a mãe, não vê o pai dar um beijinho na mãe, não vê a mãe dar um beijinho no pai, não vê os dois brincando. Ao contrário, só vê briga, só vê discussão. E aí no consciente daquela criança já vai gerando, já vai formando, e ela começa a pensar: casamento é ruim, casamento é ruim, eu não quero casar, eu não vou casar. Isso gera um trauma dentro da pessoa. São sementes lançadas que formam o nosso caráter. São pequenas sementes, querido, que têm uma influência direta na nossa vida, causam traumas. Sementes podem trazer coisas boas, sim, quando se trata de sonhos, objetivos, mas existem sementes que, se lançadas, vão trazer dor, vão trazer traumas, que vão afetar a sua vida, a vida de outras pessoas. As maiores decepções com a fé está no nosso ambiente, querido, evangélico. Conta-se do irmão que vivia se queixando que ninguém gostava dele na igreja. Ninguém gosta de mim. Ó vida, ó azar. Até que um dia ele percebeu que ele sequer cumprimentava o outro irmão, que ele sequer dava uma boa noite, a paz, um sorriso. Ou seja, o que ele estava colhendo era fruto de uma semente. As grandes frustrações, querido, também pessoais, se dão no ambiente de trabalho. Você já viu aquele sujeito que olha para o patrão, enxerga ele como um bicho, tem dor? É o patrão, se eu pudesse eu matava. Porque ele vê o patrão, às vezes, valorizando um colega de trabalho, dando um aumento de salário, promovendo a um cargo, e ele sempre para trás. E ele cria esse trauma, essa imagem do patrão. Só que quando ele para pensar em sementes, ele cai em si e vê que ele não foi valorizado, não porque o outro era melhor, mas porque a semente que ele lançou era pior, porque era um funcionário que não tinha iniciativa, que faltava ao trabalho, que não estudava para preencher os requisitos ali, quem sabe, de uma vaga. Mas no primeiro momento a culpa era de quem? Do patrão. Mas se ele parar para olhar, ele sempre vai ver que a questão é uma semente lançada. Assim é na nossa vida. Tudo isso que você passa hoje, seja no âmbito profissional, familiar, qualquer área da sua vida, tudo que você está passando hoje é fruto de uma semente. É fruto de uma semente que você lançou lá atrás. Agora você pode definir ou determinar o tipo de colheita que você deseja ter no futuro. O que está colhendo hoje, querido, já era. É semente que já foi lançada. Agora hoje você pode lançar sementes que vão te dar uma colheita maravilhosa num futuro próximo. Nós precisamos plantar. Nós sempre
colhemos mais do que nós plantamos. Quando você planta ali uma semente de laranja, quantas laranjas aquela árvore que brotou de uma semente não vai produzir para você? São tantas que você sozinho não vai dar conta de chupar. Assim também no espiritual. Tudo aquilo que você planta, você vai colher em maior quantidade. Oséias 8:7 diz: eles semeiam vento e colhem tempestade. Mateus 13:23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A própria Bíblia nos leva a esse entendimento. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher mais. Quando é coisa boa, a gente fica rindo até o canto. Mas e quando a semente é ruim? É doloroso, querido. Por isso temos que ter o cuidado na hora de lançar a semente. A semente, querido, é necessário que nós venhamos perder a semente. Nós temos que abrir mão da semente para recebê-la muitas vezes mais. Imagine se o agricultor ficasse ali com uma saca de sementes que ele tem e fala: poxa vida, eu só tenho essa saca de semente. Eu não vou semear, senão eu vou perdê-la, porque eu vou lançá-la no solo. Imagine se o agricultor raciocinasse dessa maneira. Mas ele tem a consciência de que ele precisa perder a semente por um momento, para que ele venha colher muitas vezes mais. Semente, querido, que não é plantada, é semente perdida. Semente que não planta, perde. Mas semente que planta, querido, nos dá uma colheita abençoada. É o contrário da poupança. A poupança, quem mais guarda, mais tem. Não é isso? Na semeadura, não. Quem mais semeia, quanto mais semeia, mais colhe. Então nós não podemos ficar com reservas. Eu vou perder tempo de agradar o meu irmão? Eu vou perder tempo de agradar o meu esposo? Às vezes ele é tão rude, eu vou perder tempo em usar palavras delicadas com ele? Eu prefiro guardá-la para mim, tem mais proveito. Eu vou ser gentil com uma mulher ranzinza, que tudo está ruim para ela? Prefiro guardar essas atitudes para mim? Não. Se você quer ganhar, querido, você tem que perder. Você tem que lançar a semente para que você a receba de volta. Não tem como você colher nenhuma mudança, seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, em qualquer área da sua vida, você não vai conseguir colher nenhuma mudança, se você não abrir mão de sementes, de atitudes, que às vezes vão contrária ao seu próprio desejo no momento. Porque eu sei que é difícil. Você trata bem uma pessoa que só te trata mal? É agradável? Você faz isso com o maior prazer? Não. Mas nós entendemos que é necessário. E por isso nós nos esforçamos contra a nossa vontade para seguir princípio. E lançamos a semente. E na maioria das vezes, querido, essa pessoa que te tratava mal vai passar a te tratar bem. Porque você não está pagando mal com mal. Você está pagando mal com bem.
Quantos casamentos são restaurados por essa simples atitude? Às vezes uma mudança no tom de voz, às vezes uma parada a mais para sentar, ouvir, dar mais atenção para o outro. Coisas tão pequenas que têm feito a diferença, tem produzido uma colheita abundante. Quando nós semeamos um sonho e cultivamos ele, nós colhemos muitas realizações, querido. Você tem que semear. Não tem como você avançar, não tem como você colher nada daquilo que você almeja se você não abrir mão da sua semente. Nós aconselhamos muitos casais. E quando você ministra sobre essa lei da semeadura, nós temos dois tipos de casais. Nós temos um que, ao ouvir essa palavra, eles já conseguem se enxergar dentro da palavra. Meu Deus, eu achei que eu era o cara. Eu não sou o cara. Meu Deus, quer dizer que eu não estou vivenciando isso, porque eu plantei lá atrás uma semente diferente daquela que eu gostaria. As pessoas se conscientizam e no mesmo momento elas decidem mudar as suas atitudes. Quando nós entendemos essa lei, querido, fica tudo muito claro. Fica tudo muito claro. Porque nós aprendemos que, se tratando de relacionamento conjugal, a minha esposa, ela é aquilo que eu plantei na vida dela. Eu moldei ela. Ela é fruto de uma semeadura. A minha esposa hoje, ela não é essa mulher madura, uma esposa agradável, uma companheira. Ela não se tornou isso da noite para o dia. Eu não colhi isso da noite para o dia. Ninguém colhe da noite para o dia. Foram anos. Opa, isso aqui não está legal. Preciso mudar minha atitude. Muda em uma determinada área. E vamos caminhando. E às vezes nos conscientizamos, opa, peraí, isso aqui também não está legal. Preciso mudar essa atitude. E aí tanto um quanto o outro vai mudando as atitudes, as palavras, que vai gerando no outro uma colheita daquilo que nós almejamos. Muitos pais, querido, hoje têm colhido na vida de filhos rebeldia, irresponsabilidade, filhos das drogas, na cadeia, simplesmente porque quando eram pequeninos e como criança fazia coisa de criança, brincava como criança, os pais, na sua impaciência, olhava para as crianças e dizia: seu peste, esse menino é um atentado, isso não vai dar em nada, esse menino aí não presta. Quantas foram as palavras lançadas sobre aqueles que hoje estão atrás das grades, hoje estão nas drogas, hoje não convivem, não têm ambiente, não sabem conviver com os seus pais, não honram os seus pais. Quantas foram as palavras que às vezes nós damos
tão pouca importância. Mas a Bíblia diz, querido, que na língua está o poder sobre a morte e sobre a vida. E aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não tem como nós corrermos dessa lei. Quando você for levado a ter uma atitude, ou até mesmo lançar uma palavra, levado pela sua emoção, pela sua raiva, pelo momento que você está passando, pense um pouquinho antes, no que essa palavra, no que essa atitude vai gerar para a sua vida, vai gerar para o seu casamento, vai gerar no seu trabalho. O grande problema é que nós, ultimamente, nós somos levados nesse corre-corre, nós somos levados pela emoção, não queremos parar um segundo para pensar, não queremos parar e avaliar. Espere, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que vai gerar na vida dessa pessoa que vai receber essa palavra? Será que eu vou estar contribuindo? Será que eu vou estar ajudando? Ou será que eu vou estar matando? Será que eu vou estar sufocando sonhos? Será que eu estou pisando no futuro dessa pessoa? Nós não queremos pensar. Nós queremos, impulsionados pela emoção, já sair agindo, já sair falando, trocando os pés pelas mãos, deixando a precipitação reinar na nossa vida. E a precipitação, ela vai na contramão da semeadura. Tudo aquilo que nós fazemos precipitadamente, nós pagamos um preço alto. Trocamos os pés pelas mãos, não avaliamos os riscos, não avaliamos os danos que podem vir a acontecer. E depois que nós agimos, poxa vida, podia ter sido diferente. Podia ter acontecido diferente, mas eu me precipitei. É sempre assim, querido. Quantas esposas, às vezes, no calor da emoção, brigando com o marido, dizem: vai embora, sai da minha casa. E às vezes o marido também. E depois, a hora que os ânimos se acalmam, e às vezes até mesmo vem até nós procurando um conselho, uma ajuda, já vem consciente da precipitação. Poxa, eu sei que eu errei, eu sei que eu me precipitei, então por que não parar um pouco antes de qualquer palavra, antes de qualquer ação, para poder pensar, para poder refletir naquilo que você está fazendo ou falando, e na consequência que aquilo pode vir a trazer para você? Quando você se dispõe a sair do seu lar, a sair da sua casa, e vir cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor nesse lugar, você está lançando uma semente. A salvação, querido, da nossa alma, ela veio através de uma semente. O próprio Jesus, como o grão de trigo, ele teve que cair na terra, ele teve que morrer, para que pudesse produzir mais frutos. E a semente que nós precisamos para herdarmos, para conquistarmos essa salvação, é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós adentramos por aquelas portas, ouvimos a palavra de Deus para as nossas vidas, o Espírito Santo nos leva, querido, a um caminho onde Ele nos traz a consciência de que a nossa dependência é dEle, de que sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum, de que todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos
Se ele não fizer parte, se ele não estiver no barco, nada vale a pena, porque tudo se torna algo momentâneo. Mas quando ele está presente, quando ele faz parte, as coisas mudam de figura, se tornam duradouras, não se passa com o vento. Quantas pessoas não têm desfrutado de uma bênção permanente, de uma conquista permanente, simplesmente porque não fazem questão de Jesus ao seu lado, não fazem questão de estar se voltando para Ele com ações de graças, com o seu louvor, cultuando a Ele. Muitas pessoas, querido, às vezes reclamam: meu Deus, eu tenho te pedido e não tenho alcançado, eu não tenho colhido aquilo que eu tenho te pedido. Como se a colheita fosse resposta de um pedido de oração. As pessoas hoje, querido, estão muito mal acostumadas, elas entram pelas portas das igrejas como se a igreja fosse um banco 24 horas. É como se ela já entrasse com o cartãozinho magnético na mão. Estou precisando de dinheiro. Põe o cartãozinho na maquininha, digita a senha. Opa, me dá meu dinheiro aí, tchau, estou indo embora. O banco fica lá. É só uma opção para suprir uma necessidade momentânea. As pessoas estão fazendo assim, querido, nas igrejas. E isso vai criando, querido, uma desestrutura na vida daquela pessoa, porque ela começa a enxergar Deus como simplesmente alguém que pode satisfazer o seu desejo, muitas vezes momentâneo. Mas ela não consegue, querido, enxergar que o que Deus tem para ela não é momentâneo, é eterno, não passa. Não foi comprado, não foi conquistado com dinheiro, com moeda que nós conhecemos, mas foi conquistado com o sangue do Cordeiro. Algo que os nossos olhos não conseguem contemplar. Existe, querido, uma sementinha tão pequena, que é a sua fé. A sua fé pela motivação certa, que pode gerar para você uma colheita, querido, que você não consegue imaginar, porque a Bíblia diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Amém. Nós precisamos semear no reino de Deus, querido, cultuarmos a Ele, buscarmos a sua face, darmos a devida importância para Ele, chamarmos Ele, convidarmos Ele para fazer parte da nossa vida, da nossa história. Porque dessa forma, querido, nós não só vamos colher nessa vida que é tão breve, mas temos algo preparado nos céus que não dá para falar com palavras, não conseguimos imaginar com a nossa mente tão pequena. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: não cesse a sua mão. Semeie pela manhã, semeie pela tarde, semeie pela noite. Faça da sua vida uma vida de semeadura, querido. Tudo aquilo que você for fazer, falar, traga à sua mente: eu estou semeando, eu estou lançando uma semente que vai me dar uma colheita, ou boa ou ruim, vai depender da semente que você vai lançar. Guarde essa palavra no seu coração, porque se você se nortear, se você se basear por esse princípio da semeadura, você só vai andar por caminhos desastrosos, você só vai ter uma colheita indesejável, dolorosa, se você quiser. Porque quando eu olho para esse princípio, eu chego a uma conclusão: tudo está na mão de quem? Na minha mão. Tudo é uma questão de escolha.
tudo está na minha mão. Pastor, mas e Deus? O que ele tinha que fazer, ele já fez. E ele deixou princípios. Então cabe a mim, querido, a decisão. É você o maior responsável pelo seu futuro. Você é o maior responsável por aquilo que você deseja colher, pelos seus sonhos. Você é o maior responsável. Porque depende da sua escolha, de qual semente você vai lançar. Pastor, mas e Deus, o que ele te deseja? Amém? É você. Vamos nos colocar de pé. Eu quero nesse momento convidar você que ouviu essa palavra. E quem sabe percebeu que os seus sonhos ficaram para trás. Você que às vezes as frustrações, a caminhada te fizeram sofrer, te fizeram parar. Você que está desesperançoso, ou você que tem almejado uma colheita, você que tem um sonho para a sua família, para os seus negócios, eu quero convidar você aqui à frente. Eu quero estar orando juntamente com você, querido, para que esta palavra ela venha produzir frutos na sua vida, para que você, querido, a partir de hoje, pelo Espírito Santo, saiba qual semente você tem lançado errado, que tem te gerado essa colheita. E então você venha, pelo Espírito Santo, querido, mudar essa sua semeadura, para que em nome de Jesus você venha desfrutar de toda sorte de bênços que o Senhor tem para você. Eu quero convidar você, eu quero orar com você. Eu quero convidar você, querido. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar os seus sonhos. Mas você precisa conscientizar de que está na sua mão, de que as suas escolhas fizeram e podem fazer o melhor para a sua vida. Quero convidar você a, nesse momento, querido, diante dessa palavra, traz à sua memória toda a situação que você tem colhido hoje, de amargura, de tristeza, toda a situação, querido, que tem te trago dor, traga a sua memória. Em nome de Jesus, identifique aí, querido, as atitudes, as palavras que foram lançadas, que trouxe essa colheita na sua vida hoje. E eu quero convidar você a, nesse momento, se arrepender de palavras, se arrepender dessas ações, atitudes que te trouxe essa colheita dolorosa. Se arrependa nesse momento. E a partir desse momento, querido, passe a selecionar as suas sementes. Passe a escolher o que vai sair da sua boca, o que vai sair da sua vida com ação. Oh Deus, oh Papai, nós nos expomos diante da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra veio, meu Pai, para nos confrontar nessa noite. Porque, Pai, a todo momento nós estamos colhendo. E nessa noite, Pai, o Senhor nos traz à memória colheitas, as quais nós estamos colhendo, que às vezes tem nos trago dor, às vezes não é aquela que nós gostaríamos de ter, mas estamos colhendo, porque plantamos há um tempo atrás. Mas essas pessoas estão aqui, meu Pai, diante do Teu altar, porque elas entenderam que se a semente for trocada, se a semeadura, meu Pai, for feita através, meu Pai, de escolhas conscientes, sadias, elas vão colher
tudo aquilo que elas almejam, tudo aquilo que elas desejam. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos como igreja levantar esse clamor diante do teu altar, Deus, e profetizar, meu Pai, sobre essas vidas e sobre as vidas de todos quantos estamos aqui ouvindo a tua palavra. Deus, que a partir de hoje a nossa semeadura será, meu Pai, conforme a tua palavra, será conforme a tua vontade, e que em nome de Jesus uma colheita próspera, uma colheita de bênçãos, uma colheita de prosperidade, uma colheita, meu Pai, de harmonia conjugal, uma colheita de casamentos restaurados, de relacionamentos familiares restaurados. Meu Pai, nós profetizamos sobre as nossas vidas dessa noite, porque nós sabemos, meu Pai, que a nossa semente pode nos proporcionar tudo isso. E nessa noite nós decidimos a semear conforme a tua palavra, para que em nome de Jesus essas colheitas que tanto nós desejamos se cumpram em nossas vidas. Nós liberamos, meu Pai, essa palavra de bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, igreja. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda honra. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar, pode se assentar. Nós estamos encerrando. Gostaria apenas de dar alguns avisos aqui, apesar de eu ter esquecido na minha outra Bíblia os avisos. Mas eu me lembro, a partir de amanhã, segunda-feira, começa a nossa Semana da Primícia. Todos os dias, às 19 horas, nós estaremos aqui no templo, cultuando a Deus, doando a Deus a nossa primícia, a primeira semana do mês, através dos cultos, segunda até o domingo. Amém? No domingo que vem, pela manhã, nós teremos aqui a Santa Ceia do Senhor. Ok? Então não falte. Você que está dando falta de alguém aqui, né? Comunique essa pessoa, para ela não deixar de estar presente domingo pela manhã na ceia. Nós estamos em número reduzido hoje, um grupo de pessoas, inclusive o pastor Webson, né, estão viajando, não iriam conseguir chegar a tempo. Então, nós estamos aqui com esse número reduzido hoje. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Nós temos o nosso retiro de carnaval, querido, né? O pastor Bruno está coordenando. Vai ser entre os dias 14 a 17 de fevereiro, no Hotel Fazenda São Domingos, ou Solar do Vale. É ali depois de Guiricema, muito perto, né? Um lugar, um ambiente, uma piscina de todo tamanho, quadra, né? Umas acomodações excelentes. E o preço, querido, ficou em R$250 por pessoa. Ou seja, se nós dividirmos aí, nós temos aí, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, praticamente fevereiro. Nós temos 6 meses para pagar, né? Então, se nós formos pagar aí aos pouquinhos, não fica pesado, e a gente vai ter um momento ali de comunhão, um momento ali de estarmos juntos, né? Para brincarmos, para ouvirmos a palavra, né? E aproveitarmos aí esse descansozinho para a gente estar, né, fazendo ali um lazer, estar desfrutando ali em comunhão com a igreja. Quarta-feira, querido, despertando o seu potencial, o nosso culto, é onde o pastor Ebson traz a palavra. Na segunda, na terça, na quinta e na sexta são as células, tá? Que vai estar ministrando. Sexta tem a vigília, exato, eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Sexta-feira, querido, nós temos aqui uma vigília de oração, tá? Eu tinha que definir aqui com a irmã Cleusa, ver com ela para mim o horário que vai começar, para a gente divulgar durante a semana, às 9 horas. Então, sexta-feira, querido, a partir das 21 horas, nós estaremos aqui reunidos para uma vigília de oração, tá? Creio eu que deve ir até uma meia-noite, 1 hora por aí, não deve passar disso, né? Mas nós estaremos aqui orando, querido, porque o que sustenta a igreja é a oração. É a
oração é uma semente. Amém? É uma semente que nós estamos lançando para que Deus nos dê a colheita que nós esperamos. Então não deixe de participar da nossa Semana da Primícia, na sexta-feira da vigília. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar esse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento, aonde passamos a tua presença, ouvimos a tua voz e clamamos a ti, meu Pai, que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, que o Senhor venha guardar as nossas vidas, nossas famílias, e que tudo quanto nós colocarmos nas nossas mãos, Deus, venha prosperar. Deus, que o Senhor venha estar abençoando o retorno, meu Pai, Senhor, ali do pastor Webs e os demais casais que estiveram viajando. Venha guardar aqueles carros, trazendo debaixo da cobertura do teu sangue. Meu Pai, despede o teu povo em paz. Dê uma semana, meu Pai, abençoada para o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus. E que todos digam amém. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão. Deseja para ele uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus.